Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Maria Rita Kell e o debate sobre o identitarismo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental, indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que agora, no nosso site, você encontra a nossa lista de transmissão do Zap Zap, o link para se inscrever no nosso boletim de notícias, que é de graça, chega todo final de semana no seu e-mail. E também agora a gente tem uma lojinha e todos os produtos ali à venda servem para ajudar a financiar e ampliar o nosso projeto de um portal de notícias de esquerda que já começou com o Manhã Brasil, comandado por Mauro Lopes. Então confere lá no site jonesmanuel.com.br. Camaradas, note, nos últimos dias explodiu um debate gigantesco nas redes sociais sobre uma entrevista que a Maria Rita Kell deu para a TV Brasil, um programa comandado pelo Leandro Demore. Eu ia lançar esse vídeo no domingo, mas aí por causa da pesquisa Datafolha e a queda histórica da popularidade do presidente Lula, eu adiei esse vídeo para hoje, segunda-feira. Tô gravando hoje mesmo, né, na hora da manhã. E aí, veja, vamos lá. Eu preciso, frente a toda a água que rolou, já todos os comentários, tudo, eu preciso, antes de entrar diretamente no conteúdo, preciso fazer alguns preâmbulos com vocês. Primeiro, uma impressão pessoal. Quando eu vi a galera comentando nas redes sociais, eu achei que a Maria Rita Kell tinha falado a maior barbaridade do universo. Eu fui esperando uma fala grotesca. E aí, veja, a fala não é grotesca. E aí, não me xingue, não feche o vídeo, não vá para os comentários, espere os argumentos. A fala está errada, teoricamente, não só a fala dela, como a pergunta. Eu vou mostrar isso para vocês, A fala está errada, teoricamente, mas não tem nada absurdo ou não tem nenhuma novidade. A fala errada da Maria Rita Kell e a pergunta errada do Leandro Demore aparece na boca de um bocado de gente. Por exemplo, os dois vídeos que a senhorita Bira lançou ano passado sobre É o Nosso Fim, os comentários que a senhorita Bira faz sobre o identitarismo é exatamente a mesma coisa que a Maria Rita Kell fala. Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Assim como várias pessoas, progressistas de esquerda e tal, que fazem uma crítica equivocada, simplista e tosca a mal chamado identitarismo, fazem falas muito semelhantes à da Maria Rita Kell. Então, assim, ela fez uma fala errada, mas que não tem nenhuma novidade. Esse erro circula bastante no conjunto das esquerdas. Alguém pode dizer assim, mas Jones, o exemplo que ela deu do homem negro que espanca a criança e tal é bizarro. Perfeito, já a gente destrincha esse ponto. Mas tirando o exemplo, que aí sim, o exemplo é bem surreal, a fala em si errada não tem nada de o maior crime do mundo. Isso por um lado. Inclusive, assim, vai até um comentáriozinho para meus amigos e amigas da psicanálise, que bateram muito na Maria Rita Kell. Veja, eu tenho bastante dificuldade de entender como essa fala causou mais espanto e indignação do que, por exemplo, o professor Christian Dunker, quando Israel estava acelerando sua prática genocida contra o povo palestino, o Christian Dunker foi fazer uma mesa para debater o suposto antissemitismo nas letras de Roger Waters. Assim, inclusive, nessa mesa, várias piadinhas, várias falas terríveis sobre o colonialismo de Israel, no sentido de legitimar o colonialismo, o apartheid, o extermínio do povo palestino, ainda que com um tom mais ameno, mais suave, Não era uma fala de extrema-direita, era uma fala que se pensava progressista, uma espécie de sionismo de esquerda, que essa coisa que não existe, enfim. Mas, por exemplo, causou muito mais espanto e indignação essa fala da Maria Rita Kell para a turma da psicanálise do que o Christian Dunker, no meio do genocídio contra o povo palestino, participar de mesa para debater suposto antissemitismo nas músicas de Roger Waters. Eu não consigo entender a diferença de reação. Mentira, eu entendo sim, mas me espanta, sabe? Eu, na época, até gravei um vídeo fazendo uma crítica dura ao Christian Dunker. Reforço e mantenho cada uma das críticas da época. Bota o vídeo aí na tela, Maxwell, por favor, porque é isso, Enfim, acho que, do ponto de vista de gravidade política, a fala errada e simplista, e, enfim, da Maria Rita Kell não se compara com participar de uma mesa sobre antissemitismo nas letras de Roger Waters
Na prática era uma propaganda pró-sionista. Aí vem a segunda questão. Veja, a fala da Maria Rita Kell está errada teoricamente. Tem vários aspectos super problemáticos, como o exemplo que ela dá. A gente vai destrinchar isso. Dito isto, veja, é inaceitável a nível de qualidade do debate vocês trazerem à baila o avô dela para a conversa. Assim, o avô dela era racista, eugenista, supremacista branco. E aí, porra? E aí? Tipo assim, por que isso é importante pro debate? Ela tá repetindo alguma fala do avô? O que ela falou é semelhante a alguma coisa que o avô escrevia? Vocês conseguem mostrar que existe uma linha de continuidade entre o pensamento do avô e o dela? Não? Então por que tá trazendo isso pro debate? E aí, veja, gente, preste muita atenção aqui. Há uma tendência própria da dinâmica da sociedade capitalista em que o grau de humanidade não é franqueado de maneira igual para todos os sujeitos, em que a mulher, o LGBT, a pessoa negra, a depender do país, a minoria nacional, tem menos humanidade, né, reconhecida. Uma dinâmica de uma economia do reconhecimento, né? E essa humanidade menos reconhecida, né, essa negação da humanidade, provoca também uma despersonalização, no sentido de que uma pessoa que está no máximo grau de humanidade reconhecida, uma fala dela é reconhecida como dela. Então você critica aquela pessoa, você critica aquela fala, você critica aquela formulação. Com mulheres, em particular, a fala de uma mulher, sendo positiva ou negativa, tendencialmente sempre é debitada para alguém. Ou é o esposo, ou é o irmão, ou é o pai, ou é o avô, ou é o amigo, ou é o companheiro, ou qualquer coisa. Então é muito comum, por exemplo, na hora de fazer um debate, discordando da fala de uma mulher, você fugir do mérito do argumento e você entrar em questões extra-argumentativas. Então, assim, para mim, veja, é um mero sintoma do que é a discordância frente a uma fala ruim de uma mulher. Vocês, ao invés de discordarem essencialmente da fala, dois argumentos, apresentarem contra-argumentos, citar o avô dela. Assim, não dá, gente. Desculpa, viu? Desculpa, não dá. Veja, aqui no canal tem vários vídeos de crítica a outras pessoas. Tem vídeo criticando Ciro Gomes, tem vídeo criticando Gessé Souza, tem vídeo criticando Reinaldo Azevedo, tem vídeo criticando vários homens. Se vocês repararem, eu nunca, na hora de fazer uma crítica ao Gessé, ao Ciro, ao Haddad, ao Reinaldo Azevedo, ao Lula, ao Rui Costa, eu nunca citei esposa, irmã, mãe, filho e tal, sabe? Veja, eu só citei, por exemplo, a companheira do Fernando Haddad, a Ana Estela Haddad, uma vez, lendo uma matéria da agência pública, porque a agência pública na matéria citava, né? A Ana Estela Haddad num cargo que ela ocupa ali no governo federal. Mas assim, é isso, né? Eu tô discordando da ideia do Haddad, porra, eu vou debater com a ideia do Haddad, né? Tô discordando da ideia do Gessé Souza, eu vou debater a ideia do Gessé Souza. Eu tenho muita dificuldade de aceitar e entender, puxarem o avô dela. Ah, não, Jones, isso é para mostrar que os brancos são identitários. Veja, para você fazer esse argumento, você não precisa citar o avô dela. Então, assim, gente, desculpa, viu? Aí vamos prezar pela qualidade do argumento. Isso não é um argumento, viu? Isso não é um argumento. E aí, como eu já falei várias vezes em debate, veja, um argumento ruim é melhor que um não argumento. Falar do avô da mulher não é argumento, porra. Sabe? Aí, assim, vamos se respeitar também, né? Vamos dar uma qualificada, vamos dar uma melhorada no nível do debate, porque eu acho que é obrigação nossa, enquanto comunistas, nessa era de redes sociais, e tudo é ligeirado, tudo é apressado, tudo é meio superficial, a gente tentar qualificar o debate. E qualificar o debate, para mim, não significa ser um clubezinho de amigos, não, viu? Eu sou a favor do debate duro, sou a favor do debate direto. Né? Eu acho, inclusive, que é deseducador esse negócio que não pode ter debate público. Só que, para mim, a qualidade do debate está no fato essencial do debate ter argumento. E o argumento pode ser bom ou ser ruim. Como eu já falei várias vezes, um argumento ruim é melhor do que não ter um argumento, né? Quase feito o Lukács dizia, o pior socialismo é melhor que o melhor capitalismo, né? Então, assim, o pior argumento é melhor do que não ter argumento. Perfeitamente. E, assim, falar do avô da Maria Rita Kell não é um argumento.
Massa, fechado esses preâmbulos, aí agora a gente entra no conteúdo da entrevista, no que foi falado, né? A gente vai começar com a pergunta do Leandro Demore e eu já vou abrir o debate na pergunta, porque para mim o problema começa na pergunta e coincidentemente ou não, a pergunta do Demore é ruim, é teoricamente muito frágil, né? O Demore concorda com tudo, aparentemente, que a Maria Rita Kel fala, porque ele não faz nenhuma contestação. E essa onda de ataques violentos, né? Não tô falando de crítica. Crítica é muito válida porque a fala foi péssima. Mas a onda de ataques só foi para Maria Rita Kel e não foi para o Demore. Então vamos lá, né? Enfim, vamos ver aqui o que é que foi dito e que causou tanto furor e tanto reboliço. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta final, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa. Ok. Nesse momento de crises que a gente vive, porque são múltiplas crises, né? Parece que a gente está comprou um pacote de crises e vem uma atrás da outra. Essa discussão sobre os rumos da política, da esquerda, tem caído muito em uma crítica que vem, curiosamente, da direita e da esquerda por motivos diferentes, que é uma crítica em cima do que se chama de políticas identitárias. A direita critica as políticas identitárias, chamado nos Estados Unidos, e aqui tá pegando também no Brasil, né, o tema woke, né, porque elas destroem a família, elas são anti-religião, enfim, vem com esse ataque moralista, né? Mas pela esquerda também tem um ataque forte, pesado, em cima das políticas identitárias, porque há uma compreensão por parte da esquerda, no Brasil e no mundo, de que isso desvia da luta do trabalhador, da luta pelas causas maiores, você foca em super nichos e você acaba pulverizando a luta e o ativismo das pessoas. E tem dentro disso tudo uma questão chamada lugar de fala, que é um tema sobre o qual você já escreveu e já falou. Lugar de cálice. Lugar de cálice e lugar de fala. Primeiro, como você está vendo essa disputa pelo identitarismo, se ele é válido, se não é, se ele funciona, se ele é o culpado, parece um pouco bode expiatório da esquerda também, né? Então, como essa questão... não acho que seja bode expiatório da esquerda. Não, então vamos lá. Não acho que a esquerda está centrando suas forças em destruir os identitaristas. Então, há uma polêmica. Como você vê tudo isso? Tá. Vamos lá, perceba o seguinte, o Demore, ele faz uma pergunta sobre as políticas identitárias sem definir o que é, e aí esse é o grande problema que eu tenho, gente, e eu já expliquei isso várias vezes no canal, muitas pessoas têm dificuldade de entender, porque eu sou uma das poucas pessoas que faz esse debate dessa forma, e que para mim deveria ser o básico, mas vamos lá, só reforçar. O que é identitarismo? Na minha compreensão, identitarismo é uma leitura das opressões, uma leitura que tendencialmente está conectado a correntes teóricas liberais, pós-modernas ou conservadoras, que busca compreender as opressões afastado da economia política e centrado na afirmação e na positivação da identidade como começo, meio e fim da ação política. Então, veja, o racismo existe. Racismo existe no Brasil. Existe uma questão racial no Brasil. Essa questão racial está intrinsecamente ligada, por exemplo, à superexploração da força de trabalho. É impossível falar de exploração da classe trabalhadora sem falar da questão racial no Brasil, assim como é impossível fazer um debate qualificado sobre a dominação política no Brasil sem falar do elemento racial, do racismo como legitimador fundamental da violência sistêmica do Estado burguês contra as classes trabalhadoras, em que as expressões mais visíveis são a violência policial e o hiperencarceramento. Dito isto, uma leitura identitária da questão racial desconsidera, as relações de produção, desconsidera a exploração, no âmbito da produção capitalista, tende a desconsiderar o papel do Estado como garantidor da reprodução dessas relações de produção e foca na negativação da identidade negra na esfera da circulação de riquezas e na esfera cultural, subjetiva e da produção teórica. Então, é o debate de gente que fala assim, tem poucos negros como CEO de empresas. É um fato, perfeito? É um fato. As religiões de matriz africana são perseguidas, o que é um fato. Tem poucas pessoas negras no STF, no Congresso Nacional, nas prefeituras, nos ministérios, no governo do Estado, o que também é um fato. Só que
A partir disso, a ideia não é questionar o papel do racismo na exploração capitalista e na dominação de classes, fazendo uma análise conjugada, porque está conjugado na realidade, a relação entre raça e classe e como nós podemos desenvolver uma política antirracista radical, revolucionária. Não. A leitura é tomar o capitalismo como um fato dado, inquestionável, e positivar a identidade negra para aumentar a competitividade dessa população negra no âmbito da concorrência capitalista. Então, demandar melhores condições de competitividade para ter mais CEOs negros e negras, para ter mais negros e negras no parlamento, para ter mais negros e negras na Rede Globo, para ter mais negros e negras no Google, no Magazine Luiza e tal. Esse exemplo eu estou dando para a questão racial, mas mutantes mutatis, né, guardadas as devidas proporções, serve também para a questão da mulher, serve também para a questão LGBT, etc. Então, veja, a questão racial existe. E aí a categoria marxista é a opressão, né? Opressão que está intrinsecamente ligada à exploração. Só que existe uma leitura, por assim dizer, identitária da questão racial e existe uma leitura não identitária. Existe uma leitura identitária, pós-moderna, liberal ou conservadora da questão da mulher e existe uma leitura marxista, existe uma leitura reformista. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O Joel Rufino dos Santos, por exemplo, ele tinha uma leitura da questão racial no Brasil que era nacional reformista, na proposta de resolução para isso. Joel Rufino dos Santos não era alguém que pode ser lido como identitário, né? O Alberto Guerreiro Ramos, né, grosso modo, sem aprofundar aqui muito, também tem uma leitura nacional reformista da questão racial, enquanto diagnóstico e proposta de solução. Já o Clóvis Moura e o Edson Carneiro, por exemplo, tinham uma leitura marxista e defendiam uma política antirracista revolucionária. Então, veja, o chamado identitarismo é uma forma possível teórica e politicamente, de compreender as opressões e de organizar a ação política contra as opressões. Perfeito? Está debatido com mais detalhes no meu livro, né? A Negação do Brasil Negro, Imperialismo, Dependência e Questão Racial, na obra de Alberto Guerreiro Ramos. Bota aí na tela, Maxwell. Lembrando que tem cupom de desconto de 20% para comprar esse livro lá no site da Autonomia Literária. O cupom de desconto é na descrição do vídeo. E aí, o Leandro Demore, ele não define o que é identitarismo na pergunta e já parte de um pressuposto, que é as chamadas pautas identitárias negam a universalidade. O que é universalidade nesse contexto? Universalidade seria bandeiras, lutas, propostas políticas que, sem negar a diversidade do povo brasileiro, conseguem colocar em movimento, conseguem unir para a luta todo o povo trabalhador brasileiro, todos aqueles e aquelas que são os não burgueses. Tem um termo que a galera gosta muito, que é os 99%, né? Então a galera de classe média, artistas, camponeses, intelectuais, trabalhadores precarizados, trabalhadores de melhor salário, enfim, todo mundo que não é não burguês. Veja, é fato que em leituras pós-modernas dos movimentos contra as opressões, há uma negação da ideia de universalidade. Há uma negação da ideia de universalidade. Inclusive, há a perspectiva de que um dos grandes problemas da modernidade é a ideia de universalidade, que isso é em si negativo e que não há uma preocupação com a ideia de um movimento nacional popular, né? Pensar uma estratégia política que congregue todo o povo. Isto é um fato. Há, nas correntes pós-modernas, uma tendência ao particularismo e à fragmentação. Perfeito? Isso não é verdade para, necessariamente, as lutas contra as opressões. Entendeu a diferença? E aí, vamos dar exemplos históricos aqui para ilustrar isso. O movimento feminista no Chile é identitário? Não. Por exemplo, a gente viu que de maneira geral, o movimento feminista no Chile teve um papel fundamental no chamado estalito social, na rebelião social que surgiu
no país e conseguiu dobrar o governo Sebastião Pinheira e abriu a possibilidade histórica de enterrar as estruturas institucionais do neoliberalismo pinochetista. O movimento feminista do Chile, de maneira geral, apresentou um projeto de país e conseguiu conectar as lutas feministas, as demandas gerais da classe trabalhadora e de um programa econômico antineoliberal. O governo Boric é uma merda, a Constituição antipinochetista foi derrotada, etc. Tem desdobramentos depois que a gente aqui não vai analisar, mas veja, a atuação do movimento feminista chileno durante o estalito social e na abertura da oportunidade histórica de derrotar o legado institucional do Pinochet não teve nada de identitária, foi universal, no sentido de que a demanda particular da luta das mulheres se articulou com todas as demandas gerais dos explorados e oprimidos para apresentar um programa econômico-político antineoliberal e antipinochetista. Perfeito? Perfeito. Segundo exemplo histórico, os Panteras Negras eram identitários, particularistas, negavam a universalidade? Não. O Partido Político dos Panteras Negras era uma organização que só tinha pessoas negras, brancos não podiam entrar nos Panteras Negras, na perspectiva de ser um instrumento organizativo fundamentalmente da comunidade negra, mas os Panteras Negras sempre tiveram um projeto revolucionário de país que se expressou particularmente a partir da atuação e da formulação teórica do Fred Hampton, que desenvolveu ali a coalizão arco-íris, que era a ideia de juntar, né, porto-riquenhos, mexicanos, descendentes de asiáticos e por aí vai, dentro de uma lógica de que precisamos unir todos os explorados e oprimidos numa grande coalizão, por isso o nome coalizão arco-íris, para lutar contra a burguesia e contra o Estado imperialista dos Estados Unidos, inclusive com formulações sobre estreitar os laços entre os Panteras Negras e o movimento sindical, né? Diga-se de passagem, esse foi um dos elementos que fez com que o FBI acelerasse o processo de repressão contra os Panteras Negras e tomasse como prioridade assassinar o Fred Hampton, o que acabou acontecendo, porque para eles, Fred Hampton, em particular, em Illinois, estava claramente configurando que a gente poderia chamar, na perspectiva gramsciana, de um movimento nacional popular, ou seja, a partir da luta antirracista da população negra, unir todos os explorados e oprimidos numa causa comum, que é destruir o capitalismo imperialista racista dos Estados Unidos. Mais informações vocês encontram no livro Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, autonomia literária, lembrando, cupomzinho, 20% de desconto na compra. Né? Coloca aí na tela, Maxwell, o livro, por favor. Então, Panteras Negras também não é identitário. Aí vamos lá para um terceiro exemplo. Aqui no Brasil, agora, no Pará, o governador Helder Barbalho tentou acabar com a educação indígena presencial, colocando EAD, né, a partir da Lei 10.820. E aí as populações indígenas, o movimento indígena se mobilizou contra esse ataque à educação indígena. Só que esse ataque à educação indígena não era só um ataque aos indígenas, era um ataque também à educação. Conseguiu se forjar uma unidade entre movimento indígena, movimento docente, ativistas, militantes urbanos de maneira geral, que fez uma ocupação da SEDUC, da Secretaria de Educação do Pará, por várias semanas e que conseguiu dobrar o governo Helder Barbalho, que revogou a Lei 10.820. Conseguiu fazer gigantescos atos, manteve a ocupação, resistiu à calúnia, resistiu à ameaça, resistiu à ordem judicial de reintegração de posse, resistiu a tudo, né? Resistiu a tudo e conseguiu unir movimento sindical docente, professores e professoras, movimento indígena, movimento estudantil e ativistas de maneira geral, militantes de maneira geral, principalmente, mas não só, de Belém, né, da capital. Então veja, o movimento indígena lutando por uma reivindicação particular sua, garantir a educação indígena presencial, ele deu um sentido de unidade popular mais ampla. Então, liderado pelo movimento indígena, você teve um congregamento de sujeitos políticos com interesses diversos
mas que se conectaram no objetivo maior, que era derrotar o projeto de lei do Helder Barbalho, porque isso não era só um ataque aos povos indígenas, era um ataque de maneira geral à educação, à lógica de direitos sociais, ao funcionalismo público, uma ampliação da ideia de precarização, de maneira geral, do funcionalismo público. Isso foi identitário? Não. Então, nesses 3 exemplos, você consegue perceber, no caso do movimento feminista no Chile, durante o estalido social, no caso dos Panteras Negras dos Estados Unidos, no caso da luta indígena e popular em Belém do Pará, que movimento de luta contra as opressões, porque assim, o movimento indígena, essencialmente, ele luta contra uma opressão, que é um racismo anti-indígena que está colocado na formação social brasileira. Isso, é claro, se articula com formas de exploração e de expropriação de terras, como toda opressão, para se manter, necessariamente se articula com exploração. Então, veja, a pergunta do Demore já é bizarra. A pergunta do Demore parte do pressuposto que existe uma universalidade da classe, né? E aí a classe é pensada em abstrato, é uma classe que não tem gênero, é uma classe que não tem raça, é uma classe que não tem sexualidade, né? Porque, assim, por exemplo, quando você fala da escala 6x1, isso é majoritário no comércio e nos serviços. A juventude LGBT, por exemplo, que em várias situações é expulsa de casa, tem que guardar dinheiro o mais rápido possível para sair da violência em ambiente doméstico, ela tá onde? Ela tá no comércio e nos serviços, trabalhando numa escala 6x1 e, dentre outras coisas, aceitando o que aparecer na frente, ou pegando qualquer emprego, por exemplo, no telemarketing, porque é isso, tem que sair mais rápido possível de casa porque sofre opressão e apanha e é humilhado e tal, e quer ter independência financeira. Então veja, opressão e exploração estão conectados, não existe uma classe abstrata, a classe tem gênero, a classe tem raça, né? A classe tem sexualidade, a classe, no caso do Brasil, que é um país continental, tem particularidades regionais, identidades regionais. Então assim, a pergunta do Demore já está errada, perfeito? Perfeito. A pergunta do Demore está errada. A Maria Rita Kel pega carona na pergunta errada e aí o trem descarrilha. Vamos voltar aqui. Deixa eu falar do lado da direita, não, da esquerda, desculpe, das políticas identitárias. Veja, por um lado, tem aí uma origem que é importante, não é? Quer dizer, reconhecer o outro, ou grupos humanos, com aquilo que os caracteriza, não é? Então, reconhecer que os descendentes de africanos no Brasil, não é? Eles não são vagabundos, que eles vieram para cá arrastados, que depois eles ficaram sem emprego, essa coisa toda que eu acabei de contar. Claro. Né? E se muitos dos negros, que nunca são todos, se organizam em torno de uma ideia de que eles têm características próprias, não é? Muito bonitas, inclusive, que têm que ser respeitadas, que tem... Até aí, é lindo. Eu não vejo nem problema nos gays. O movimento gay é a maior passeata que tem, maior do que o da dia da... Vá reparando que a Maria Rita Kel, ela só dá exemplos na esfera do reconhecimento, né? Quando ela vai falar de movimento negro, ela fala da ideia de um reconhecimento de características culturais próprias da população negra. Ela agora vai falar do movimento LGBT, da parada gay, da parada da diversidade. Todos os exemplos da Maria Rita Kel são exemplos no âmbito da esfera do reconhecimento, o que tem sua importância, perfeitamente, tem sua importância, mas ela já parte de uma perspectiva de debate sobre os movimentos de luta contra as opressões, que já é uma perspectiva que não é marxista, que nunca faz o debate sobre as relações de produção, as estruturas de poder e a dinâmica de classe. Perfeitamente? Vamos lá. Consciência Negra, né? O Dia da Consciência Negra é um movimento mesmo identitário, quer dizer, saem pela rua andando, né? E a parada gay é gigantesca, é o triplo. Eu vou sempre nessas duas, né? Sim. Na dos negros e da... Então, ali está se firmando algo que, assim, esse grupo aqui tem uma marca que destoa de uma, digamos, de uma generalidade de outros grupos que defendem mais ou menos um conjunto de ideias que os exclui. Né? Tanto os negros, por algum motivo, os gays, eu peguei esses dois grupos, né? Então, até aí, isso é muito precioso. Que essas pessoas possam se unir, possam dizer, olha, nós somos isso e nós queremos um lugar sendo isso. O ruim é quando o movimento identitário vira, e por isso que eu escrevi esse lugar de cálice, vira uma espécie de nicho, em que só os que estão nesse nicho podem falar consigo entre si. Aí veja, a Maria Rita Kel, ela não define o que é movimento identitário, o que é identitarismo, e os exemplos que ela dá são muito ruins, porque ela parte do pressuposto. E aí, veja, não necessariamente lutas por reconhecimento também são identitárias, viu, gente? Isso é importante, não necessariamente. Por exemplo, quando o MNU
surge e coloca em perspectiva não comemorar o 13 de maio, mas sim o 20 de novembro, isso é uma luta essencialmente por reconhecimento, reivindicando uma certa leitura da história do grupo social oprimido, da população negra. Isso estava conectado a um projeto maior, o MNU, seu nascimento, colocava abertamente o debate sobre raça e classe, não tinha nada de identitário. Né? Então o exemplo é ruim, veja, a pergunta é ruim, aí o desenvolvimento da pergunta é ruim, e agora a coisa desanda mais ainda. Vamos lá. Né? Porque daí você se fecha para a crítica. Você se fecha para o outro que vem dizer, olha, vocês pensam assim, mas quem sabe se vocês pensarem assim? Às vezes é uma colaboração só, não precisa ser uma crítica. Claro. Quem sabe se vocês considerarem assim, dá mais certo. Né? E o problema dos movimentos identitários é que ele não produz laço social. Só dentro do movimento. Né? Todos que são... E aqui no Brasil talvez nem seja tão organizado quanto nos Estados Unidos. Né? O que ele produz é uma estagnação do diálogo. Né? Mulher de classe média, descendente de alemão, branca, eu posso criticar um negro se ele estiver espancando o filho dele, por exemplo. Né? Eu posso tentar interferir e se ele pode responder, não se mete na minha vida. Sim. Tá, é legítimo. Né? Eu posso dizer, mas espera aí. Sim. Né? Todos que são... E aqui no Brasil talvez nem seja tão organizado quanto nos... Vamos voltar aqui. Antes dela entrar no exemplo que é péssimo. Vamos lá. A Maria Rita Kell, ela aponta uma coisa que é verdade. Em determinados movimentos de luta contra as opressões, se criou um particularismo muito grande. Só que, e aí qual é o debate que eu faço? Veja, esse particularismo, essa coisa que é corporativista, isso não é especificidade do movimento negro, certas tendências, movimento de mulheres, movimento LGBT. O corporativismo está difundido por quase todas as esferas do que se entende como luta política. Vamos dar alguns exemplos aqui para vocês. Vamos lá. No Brasil, em 2017, quase ninguém lembra mais, mas aconteceu uma das maiores paralisações gerais das últimas décadas, né? Era o governo Temer, governo golpista. O movimento sindical conseguiu organizar uma paralisação gigantesca. Esta paralisação conseguiu fazer com que mais de 10 milhões de trabalhadores e trabalhadoras não fossem trabalhar. O capital sentiu o baque. O governo Temer foi e adiou a aprovação da contra-reforma da Previdência, e esse ponto é importante. Vamos lembrar, gente, quem aprovou a contra-reforma da Previdência foi Bolsonaro, viu? O Temer não conseguiu. E aí, o que é que o Temer faz frente a essa greve geral? O Temer chama as centrais sindicais, promete que vai trabalhar para trazer de volta o imposto sindical. Depois disso, as centrais sindicais simplesmente desistiram da luta. Em vez de mobilização, de tentar articular outras iniciativas de paralisação nacional, eles decidiram mandar e-mail para os deputados e fazer pressão no corredor. Veja, foi muito simples derrotar a luta, foi só apelar para o interesse corporativo, né? E aí, por mais que você criticasse, por mais que você fizesse debate, por mais que você dissesse que as centrais sindicais, a CUT, a CTB, a Força Sindical, a nova central sindical, etc., estavam erradas, foda-se! Estavam pensando basicamente em voltar o imposto sindical para garantir seu aparelho. Veja, isso é um exemplo de corporativismo, de fechamento daquele espaço próprio. Não adianta, por mais que você debata, coloque, por aí vai. Do mesmo jeito, hoje, para as centrais sindicais, é muito mais importante colocar em debate e tentar aproveitar o governo Lula alguma forma de contribuição sindical obrigatória do que pressionar pela revogação da contra-reforma trabalhista. Isso também é corporativismo. As centrais sindicais, elas não estão preocupadas, grosso modo, com as condições gerais da classe trabalhadora, com a precarização do trabalho, com 40 milhões de trabalhadores na informalidade. E a preocupação primeira é defender seu nicho, sua estrutura, sua sobrevivência. Veja, vários setores do movimento negro, por exemplo, que conseguiram cargos no governo Lula, estão calados frente às barbaridades do governo, ficaram calados frente, por exemplo, à privatização de presídios e o fato da ministra Aniele Franco nunca ter falado absolutamente nada sobre isso, e não vão abrir a boca porque querem manter o silêncio para ter algum espacinho, alguma boquinha no governo. Isso acontece também no movimento negro. Está colocado no movimento sindical, está colocado no movimento negro, está colocado também no movimento de mulheres, né? Todo mundo sabe que a atual ministra das Mulheres do governo Lula sofre várias denúncias de assédio de trabalhadores e trabalhadoras do ministério que não aguentam mais trabalhar, e quase ninguém repercute isso. E é isso mesmo, sabe? Todo mundo sabe também, né, que há vários ministros do governo Lula com a prática terrível, assim, bizarra, de pegar a esposa e colocar para ser chefe do Tribunal de Contas.
ser conselheira de não sei o quê, ganhando salário de 30, 40 mil, assim. Negócio bizarríssimo, e quem despacha não é a esposa do ministro, né? É o próprio ministro a partir de seus prepostos. A esposa tá lá só de nome. Todo mundo sabe disso. Aí é isso, não vai falar, porque não quer perder boquinha no governo, não sei o quê, não quer perder interlocução. Veja, o corporativismo, a ideia de se fechar no nicho, isso é algo que está dado desde o começo do movimento operário. Se você pega, por exemplo, os debates críticos que Engels e Marx fazem sobre, por exemplo, o movimento cartista inglês, né, uma das críticas que Engels, por exemplo, mais faz é o corporativismo bizarro do movimento cartista. Isso aparece muito bem nos últimos escritos de Engels, que estão, por exemplo, no livro Escritos Militares, né, organizado pelo Euclides Vasconcelos. Engels chega a dizer que não existe movimento operário na Inglaterra, isso nos anos 80 do século XIX, dado que a maioria do movimento operário era a favor da política colonial da burguesia inglesa pelo mundo, né? Estavam basicamente preocupados com o aumento salarial imediato, basicamente preocupados com as condições de trabalho imediata, desconsiderando, por exemplo, a sorte da classe trabalhadora e dos camponeses da Irlanda colonizados pela Inglaterra, sabe? Então, claro que o corporativismo, do que se chama das correntes liberais pós-modernas ou conservadoras, dos movimentos de luta contra as opressões, tem características próprias, né? Apela para uma ideia de uma hipersensibilidade do ser, que é a ideia de que só sabe o que é racismo quem vive racismo, só sabe o que é machismo quem é mulher, só sabe o que é LGBT quem vive, a minha vivência, a minha história. Então tem elementos particulares nesse corporativismo, mas ele não é exclusivo. Assim como existe um corporativismo não declarado do grupo lido como hegemônico do ponto de vista de identidade, que por ser hegemônico se acha que não tem identidade, né? Então assim, homens brancos héteros, isso é uma identidade, gente. Ser branco hétero e no Brasil sudestino, principalmente paulista ou carioca, isso é uma identidade, é a identidade hegemônica. Só que uma identidade hegemônica, você acha que é uma não identidade. Então assim, quando nos anos 80, numa direção de um partido de esquerda só tinha macho, né, só tinha homem, e publicamente todo mundo era hétero, por debaixo dos panos alguns não eram, mas não podia falar. Publicamente todo mundo era hétero, isso é visto como uma questão não identitária, como se fosse normal. Aí o identitarismo é só lido como uma demanda por representatividade. É claro que isso é uma reflexão simplista e bizarra, né, gente? Então assim, há corporativismo em todo canto. A Maria Rita Kell é uma professora universitária. Poucos grupos são tão corporativistas como o acadêmico, né? O acadêmico é bizarramente corporativo. O acadêmico é bizarramente fechado, né? Vamos lá, gente. Sendo aqui muito sincero, veja. Eu queria fazer doutorado? Não, né? Eu tô fazendo doutorado, dentre outras coisas, porque escrever a tese talvez me obrigue a sistematizar meus estudos e eu consiga dar uma contribuição teórica mais sólida. Mas, assim, um dos motivos que eu fui fazer doutorado é para desarmar um pouco esses ataques elitistas bizarros que eu sofro há anos de acadêmico que não aceita que eu divido uma mesa com ele, que eu lance livro, que eu venda mais livro do que eles e tal, porque eu não sou doutor. Porque eu não sou professor universitário, porque I not speak English, né? Porque eu sou família pobre, eu não sou chique, eu às vezes falo errado algumas coisas, porque enfim, tenho dislexia, e é isso. Então, assim, o negócio é tão bizarro que o grau de hostilidade pública, depois que eu comecei a fazer doutorado e me apresentei como doutorando em público, objetivamente diminuiu, gente. Vamos lá. Objetivamente diminuiu. É porque eu não posso falar nomes, né? Enfim, mas teve um episódio que, por exemplo, em 2022, né, a pessoa ia defender o seu TCC, e aí eu já mestre, né, eu posso participar de banca de TCC. E aí a pessoa veio falar comigo, eu falei assim, não, pô, eu participo da tua banca, é um tema que eu gosto e tal e tal. Eu não vou falar o nome da universidade, porque senão isso pode chegar no ouvido do professor e, enfim, dá problema, né? E aí, participe e tal, o pessoal lá da universidade foi contra, dizendo que eu não sou acadêmico, que eu não sou sério, que eu não sei o quê, papapá. E qual era o argumento? É o quê? Meus livros são ruins? Meu livro tem problema? Meu livro tem plágio, tem falsificação? Não, o argumento era não é acadêmico, não tem doutorado, e por aí vai. Aí, quando foi no começo de 2024, eu participei de uma banca TCC nessa mesma universidade, e simplesmente uma das pessoas, né,
que participou dessa decisão passada de me barrar, dizendo que eu não sou acadêmico, dessa vez não teve argumento. Por quê? Em abril de 2024, eu já estava num doutorado e eu passei em primeiro lugar, né? E aí, a pessoa que veio falar comigo para eu ser banca dela do TCC, eu falei, ó, já aconteceu esse episódio e tal, o negócio funciona assim, quando chegar lá, fala que eu sou doutorando, que eu tô fazendo doutorado, e que inclusive eu fui aprovado em primeiro lugar nesta porra. Hã? Fala lá. Assim, é isso. Veja, não mudou o que eu escrevo, não mudou o que eu falo, não mudou o meu comportamento. O que mudou é que agora eu sou doutorando, né? E fui aprovado em primeiro lugar, porque se alguém falasse, mas não acabou o doutorado ainda, aí joga uma carteiradazinha a mais. É assim que funciona. Veja, tem um elemento de uma sociologia que meio à la Durkheim, é entender que cada grupo social tem seus códigos, tem seus signos, tem sua forma de se comunicar, tem sua linguagem própria e que tem algum nível de fechamento frente aos demais grupos. Então, no grupo acadêmico, existem códigos próprios ali e um corporativismo miserável. No judiciário, idem. Né? Na saúde dos médicos, particularmente, idem. E por aí vai. Assim como em alguns grupos, né, de leitura liberal, pós-moderna ou conservadora, aí sim identitária, também existem grupos próprios, sim. Também existem problemas. Todas as vezes que eu falo, por exemplo, sobre questão de teoria feminista, aqui aparece alguém, nunca fala se a fala tá certa ou tá errada, mas fala assim, um homem falando de questão de teoria feminista. Qual é o problema? Pode não? Tá certo ou tá errado? Ela fala, isso acontece, isso é um problema. O problema é que parece que descobriram o corporativismo, o fechamento de perspectiva de universalidade, os códigos imanentes que os grupos criam e excluem outros grupos agora, né? Parece que descobriram isso agora. Então, só descobriram isso quando... E aí, presta atenção, para mim, aqui é o ponto fundamental. Só descobriram isso quando negros e negras, mulheres, LGBT começaram a se organizar e, a partir de uma dinâmica também corporativa, estimularam, né, um aumento da concorrência capitalista por espaços de prestígio. É disso que se fala. Porque, veja, há 30 anos atrás, né, você pega um partido político de esquerda, não ter nenhuma mulher na direção, não era um problema. Não ter nenhuma pessoa negra na direção, não era um problema. Você pega um departamento universitário de um curso com uma tendência mais progressista, né, um serviço social, uma história e tal, não ter mulher não era um problema, né? Não ter uma pessoa negra não era um problema. Inclusive era comum, né? Diga-se de passagem. Hoje em dia não é mais, né? Isso aumenta a concorrência, porque antes, para, por exemplo, um homem branco ou para uma mulher branca, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma universidade, de um curso como serviço social, um departamento como serviço social, ele ou ela não precisava se preocupar com a ideia de que vai ter um grupo social organizado demandando uma mudança na dinâmica de concorrência ali, né? Como a população negra. A vaga estava garantida, né? Agora é diferente. Então agora, né? Se você for disputar a direção de um partido, se não tiver mulher na direção daquele partido, o bicho vai pegar. Então eu já vi falas falando é foda, né? Enfim, eu já vi dirigentes do MST falando que a direção do MST, ela é paritária de gênero, né? Meio a meio. Isso significa necessariamente que aumentou a concorrência para os homens, né? É isso. Vocês entendem? Veja, a direção é paritária de gênero, meio a meio, homem e mulher. Isso significa que agora aumentou a concorrência para os homens. Há 30 anos atrás, né, a direção podia ser majoritariamente masculina, isso não era um problema. Saca? Então, o segredo aqui de vários surtos com o que se chama de política identitária nem é o elemento ruim, né? O corporativismo, o elemento de fechamento de grupo, certo irracionalismo sensitivista, né? A minha vivência, só quem sabe sou eu, e branco falando, homem falando. Não, nem é isso. O problema é que a galera não quer aumentar a concorrência. É por isso que uma porrada de universidade foi contra a política de cotas com um argumento mais bizarro que o outro, inclusive gente que estudava a questão racial há 30 anos. Né? A Leila Schwartz, ela escreveu a tese de doutorado dela sobre a questão racial, o espetáculo das raças, e aí, quando veio o debate sobre cotas raciais no Brasil, ela assinou aquele manifesto lá contra as cotas, bizarro. Manifesto ruim, mal escrito, tosco. Aí deu uma entrevista há um tempo atrás, falando assim, não, eu repensei a questão das cotas,
porque na época eu não tinha um conhecimento tão aprofundado sobre questão racial. Conversadozinho, pô. Claro que tinha conhecimento sobre questão racial. Escrevi um doutorado, uma tese de doutorado sobre questão racial. Inclusive, boa tese, diga-se de passagem, viu? Mas legal, interessante. Escrevi uma tese de doutorado. Um bocado de acadêmico importante que assinou aquele manifesto contra as cotas ali, que pesquisa questão racial há 30, 40 anos. Assinou aquela porcaria. Aí o Luiz Werneck Viana também fez uma autocrítica. Não, porque eu não tinha um conhecimento sobre a questão racial no Brasil. Peraí, Luiz Werneck Viana, tu não tinha conhecimento sobre a questão racial no Brasil? Tinha, porra. Só que o que tava ali implícito, e aí consciente ou não, e aí quem debate sobre o grau de consciência não sou eu, consciente ou não, o que teve ali foi um movimento corporativo de acadêmicos que não queriam aumentar a concorrência nos espaços acadêmicos. É isso, sabe? Não sabia. Eu achava que só investir em educação de base ia resolver o problema de acesso a negros e negras na universidade. E que conversado é esse, meu parceiro? Né? Que conversado é esse? Você vai meter uma dessa pra mim? Não foi isso não, é isso, sabe? Foi meramente corporativismo para defender o seu nicho de mercado e o seu nicho de prestígio, seu lugar na divisão social do trabalho. Mais uma vez, eu debato isso no meu livro, né? A Negação do Brasil Negro, Imperialismo, Dependência e Questão Racial, na obra do Guerreiro Ramos. Perfeito? Então é essa a questão. Agora vamos voltar aqui, por exemplo. Nos Estados Unidos, né? O que ele produz é uma estagnação do diálogo, né? Mulher de classe média, descendente de alemão, branca, eu posso criticar um negro se ele estiver espancando o filho dele, por exemplo, né? Eu posso tentar interferir e se ele pode responder, não se mete na minha vida. Sim. Tá, é legítimo, né? Eu posso dizer, mas espera aí, não posso... Agora, se ele diz, você não pode falar porque você é branca, eu acho que isso não vai dar certo. Ao mesmo tempo, eu tenho esperança que isso não vai muito longe. Né, que isso não vai muito longe, porque a tendência a poder falar com o outro é muito grande. Sim. Né? Isso nos caracteriza como humanidade, inclusive. Né? Mas isso vai criando nichos narcísicos no sentido de que só... Pronto, aí veja, acho que essa foi uma das partes mais polêmicas. Veja, o exemplo da Maria Rita Kell é lamentável, né? É tosco. Maria Rita. Inclusive, você que é psicanalista, tem que aí fazer uma boa análise de, na hora de tentar exemplificar o que seria a negação do diálogo a partir do identitarismo, você projeta uma cena que tem um homem negro espancando uma criança. Veja, eu desconheço qualquer situação em que tinha um homem negro espancando uma criança e alguém chegou e falou, pare de bater na criança, ele falou, isso, você é branca, cala a boca. Assim, um exemplo foi tosco. E aí tem um elemento real, que eu já falei muito isso aqui, que tem muita gente que é preguiçosa para estudar, né? Não estou falando necessariamente que é o caso da Maria Rita Kell, mas veja, o debate crítico, a tentativa de crítica que ela apresentou é lamentável, é primário. E a Maria Rita Kell é uma boa formuladora. A Maria Rita Kell, ela tem capacidade. Só que aí tem um elemento que a Maria Rita se propõe a fazer um debate que ela claramente não estuda, e aí, em palavrão mesmo, porra nenhuma, né? Olha o exemplo que ela deu. Sabe? Ela foi publicado no Brasil, né, alguns poucos anos atrás, o livro do Assar Hayden, Armadilhas da Identidade, Raça, Classe nos Dias de Hoje. Bota aí na tela, Maxwell. Por exemplo, isso é uma ótima crítica às políticas de identidade nos Estados Unidos e o seu fechamento para a universalidade, sabe? Aquilo é uma crítica qualificada, aquilo é uma crítica boa. Só que, olha o exemplo que a Maria Rita Kell dá. Assim, de verdade, essa foi a melhor coisa que você conseguiu pensar, uma coisa totalmente fora do cotidiano, totalmente fora dos dilemas políticos, da luta política, totalmente fora do que é a dinâmica real no movimento estudantil, no movimento sindical, no movimento de mulheres, no movimento negro, no movimento de cultura e por aí vai. Aí assim, aí tem um elemento aqui, e aqui, desculpe, viu, gente? Eu já peguei vários debates públicos. Uma vez, por exemplo, eu tive um debate público com o Frederico Crepe, que é um cara que eu gosto, que eu admiro, que eu tenho diálogo, que eu tenho interlocução, que acho que faz um bom trabalho no YouTube e tal. Mas uma vez eu falei pro Crepe, esse negócio de criticar o identitarismo sem oferecer uma resposta do ponto de vista teórico, uma alternativa. Não, beleza. A perspectiva liberal pós-moderna é uma merda. Massa, tamo junto, é isso. Beleza, o que a gente vai colocar no lugar? Ah, não. Aí o Fred respondeu, eu não sou obrigado a responder, a colocar uma alternativa no lugar na hora de fazer a crítica. Desculpe, é obrigado sim. É obrigado sim. É obrigado. Peraí, porra. Porque, veja, repare comigo.
Então, na hora que a gente faz uma crítica, por exemplo, à política econômica neoliberal, a gente tem claro mais ou menos os marcos do que a gente vai colocar no lugar, perfeito? Na hora que a gente faz uma crítica a uma política de educação neoliberal, privatista, a gente tem mais ou menos claro o que a gente vai colocar no lugar. Na hora que a gente faz uma crítica ao agronegócio, à dinâmica primária exportadora dependente da agricultura brasileira, a gente tem mais ou menos claro o que vai colocar no lugar. Pode não saber em detalhes, mas a ideia da reforma agrária, da agroecologia, etc, etc, tá ali colocado. Mas aí na hora de fazer uma crítica, por exemplo, a um movimento feminista burguês, você não é obrigado a conhecer minimamente os debates feministas para colocar em perspectiva uma proposta feminista revolucionária, anticapitalista. Por que não? Que negócio é esse? Aí é isso mesmo, né? Aí, não. A lógica, inclusive, e aí veja, quem faz isso, consciente ou não, parte do pressuposto de uma lógica, inclusive pós-moderna, que é só estuda a questão da mulher quem é mulher. Então foda-se, quero nem saber. Só estuda a questão negra quem é negro. Então foda-se, quero nem saber. Só estuda a questão LGBT quem é LGBT. Foda-se, quero nem saber. Peraí, gente. Não, porra. Tem que estudar, pô. Tu não quer falar, porra, sobre o tema? Tem que estudar. Eu bato direto em várias figuras, como é o caso do Nildo Oryx, por exemplo, que não sabe absolutamente nada sobre questão racial e fica dando opinião, dando pitaco. O Nildo Oryx, ano passado, ele dando um curso, ele fala, sem ficar corado de vergonha, que foi para a livraria, pegou o livro de Lélia Gonzalez, folheou por 1 hora, nem terminou de ler o livro, e no final ele falou, Lélia Gonzalez não tem nenhuma contribuição para pensar o Brasil. Vê que vergonha. Vê que vergonha. Tá ligado? Inclusive, Max, se tu achar esse vídeo, coloca aí na tela. Na moral, se tu achar esse vídeo, coloca aí pra galera ver. O que a Lélia Gonzalez escreveu forte sobre o Brasil? Nada. Ela trabalhou temas relativos ao negro no Brasil. E entrou mais por um viés feminista, de um feminismo afro-latino-americano. Eu não comprei o livro, eu fui na livraria e fiquei lendo lá 1 hora aquele livro para dar por cima. Francamente, não há uma contribuição notável aí. Não há. Eu digo categoricamente. E eu tenho que dizer com honestidade. Então, assim, isso é inaceitável, gente. Quer fazer uma crítica às perspectivas liberais pós-modernas? Tá suave. Tem que estudar para fazer uma crítica qualificada e tem que sim apresentar alternativa. Como é que não? Como é que não? Aí na hora de fazer o debate sobre economia, tem alternativa. Na hora de fazer o debate sobre conjuntura, tem alternativa. Na hora de fazer o debate sobre questão agrária, tem alternativa. A educação tem alternativa. Saúde tem alternativa. Mas quando é para debater opressões, aí não. Aí faz a crítica chutada e foda-se. Não dá. Não dá. Eu vivo dizendo que tem um bocado de marxista que é preguiçoso. E acha ruim. E eu também acho formulações como da de Jamila Ribeiro, mas não faz uma crítica, não escreve. Vem cá, quantos textos de crítica marxista você conhece, por exemplo, aos livros da de Jamila Ribeiro? Aí, meu amigo, aí tá perdendo pro WO, né? Entendeu? Não dá não pra fazer essa coisa meio, no estudo, não sei. Aí já Maria Rita Kel vai dizer assim, algo mais ou menos, né? Eu estudo pouco, conheço pouco. Então, porque tá falando, Maria Rita, vamos estudar, porra. Tá ligado? Você é professora universitária, você é uma pessoa que você não é uma pedreira, você não é uma garçonete, você não tá trabalhando num telemarketing de uma escala 6x1. Você tem tempo pra estudar, porra. Então vamos, já deu polêmica no passado com o seu artigo Lugar de Cálice, e esse tempo todinho não parou pra estudar ainda não, pra melhorar a crítica, pra qualificar a crítica, sabe? É isso que a gente tem que cobrar. Seriedade na hora de fazer o debate teórico. Nós nos amamos, né? E o outro é uma porcaria. Eu estou sendo bem simplista, até porque eu não estudei muito, mas eu escrevi esse Lugar de Cálice na Carta Capital, no meu... Eu tô sendo bem simplista, até porque eu não estudei muito. E por que não estudou muito? Tá vendo? É isso. É isso que eu fico puto. Porque, veja, vou me usar como exemplo. Veja, se eu cometo um erro teórico, né, se eu faço uma fala assim, o mundo cai em cima de mim, viu? O mundo cai em cima de mim. Eu tenho dislexia, né, gente? Às vezes eu erro algumas palavras, confundo algumas palavras, às vezes eu pronuncio algum nome errado e tal, por causa da dislexia. Volta e meia, alguém vai tirar onda comigo me chamando de analfabeto, né? Analfabeto funcional, dizendo que eu não sei escrever, já aconteceu várias vezes, inclusive com acadêmicos, né? Tem um famoso professor da Unicamp
que diz que é especialista em Gramsci, que já fez isso no passado, né? Ficava em grupinho, chegou print pra mim dizendo que vocês perdem tempo com esse stalinista, o cara sabe nem escrever, os textos dele no Facebook tem erro de português. Porra, é isso, tá ligado? Então, beleza, é a vida, vamos nessa. Agora veja, porra, de verdade, imagina, eu chego assim, eu falo, e no final eu digo assim, às vezes eu acho que é isso porque eu não estudo. Peraí, pô. Por que não estuda? E aí tem até um problema aqui, né, que se propõe a fazer um debate, diz que é um problema, diz que é uma questão, diz que tem que ser superado, mas não estuda. Por que não estuda? Vocês entendem como essa lógica é problemática? E aí, veja, essa é uma lógica narcísica, né, de grupo, corporativista, que é assim, eu tô olhando o problema de fora, como supostamente eu não sou parte do problema, porque eu não sou identitária, eu não preciso me debruçar sistematicamente sobre isso. Eu só preciso olhar de fora, fazer o julgamento, fazer a crítica, e é isso. E se você não aceitar, você é autoritário. Veja, sabe, gente, vamos melhorar? Do mesmo jeito que eu fico puto e reajo várias vezes quando tem gente que vai fazer críticas, que na verdade não são críticas, são difamações ao marxismo. Eu já bati várias vezes no Gessé Souza sobre isso, por exemplo. Inclusive tem um artigo meu na revista Ópera criticando as caricaturas que o Gessé Souza faz sobre o marxismo. Bota aí na tela, Maxwell. O Gessé Souza deu um chilique, né? Deu um chilique quando foi questionado numa live com Gabriel Galípolo, ele mesmo, o atual presidente do Banco Central, o Paulo Gala e o José Macedo Rego. Né? O Gessé Souza deu um chilique ali. Então, veja, do mesmo jeito que eu bato em gente que faz uma caricatura sobre marxismo, veja, eu entendo quando a galera fica puto quando vê esse tipo de fala. Uma fala imprecisa, fraca, teoricamente, que não se extrai nada. Aí no final diz assim, porque eu não estudo, né? Então, se não estuda, por que tá escrevendo? Por que tá falando sobre? Sabe? Eu acho que tem um elemento aqui, e aí veja, não é elitismo, porque a gente não tá falando com um trabalhador e trabalhadora numa escala 6x1 fudido, viu? Não é você que tá assistindo esse vídeo, não. A gente tá falando com uma acadêmica, uma figura de renome, de prestígio, que tem vários livros publicados e por aí vai. Que não dá, sinceramente, para alguém na posição pública de destaque que tem a Maria Rita Kell fazer uma fala dessa e no final dizer assim, eu acho que é isso porque eu não estudo. Então vai estudar, Maria Rita. Sim, é isso, para debater o negócio com qualidade, né? Porque você não pode falar sobre minhas ideias porque você é branca e eu sou negro, ou porque você é mulher e eu sou homem, porque você é homem e eu sou mulher. Enfim, acho que isso que eu falei, acho que resume, né? Sim. Se quiser perguntar mais alguma coisa... Ou... Não, era mais essa curiosidade em relação a isso, porque foi uma grande polêmica na época e a gente vive num momento em que esses movimentos estão, sim, sendo muito pressionados, né? Pela direita e pela esquerda, até para tentar encontrar como se tenta sistematizar hoje pautas universais, né? Que criem laços universais, o mais universais possíveis, possível, né? Claro. Nunca serão totalmente universais, como era a pauta dos trabalhadores ou dos sindicalistas, sim, né? Sim. Que aí você permeia toda a sociedade, de algum modo, né? Sim. Muito bem, chegamos ao final da entrevista. Posso fazer um pequeno merchandising? Claro, lógico. Tá. Aí veja, aí no final, aí o Leandro Demore repete a ideia de uma universalidade de uma classe abstrata, de um sindicalismo abstrato, né? Vocês entendem? Então veja, foi mais um episódio de um debate mal feito, de um debate impreciso, de um debate sem rigor teórico, em que a conversa é o identitarismo, e é com artigo definido, viu? É o identitarismo, né? Os identitários. Então, o começo de conversa não é definido. O que é caralho identitarismo, porra? Toda vez que eu estiver numa mesa de debate, num espaço e tal, e alguém vier dizer assim, não, o que é que você acha da pauta identitária, do identitarismo? Eu vou fazer o que eu sempre faço. Eu começo apresentando uma definição para situar o que a gente está debatendo, o que a gente está chamando de identitarismo. Na minha concepção é isso aqui. A partir disso a gente debate. Porque senão, gente, vira essa suruba de opinião, né? Ninguém se entende, é um bate-cabeça. E assim, aí o debate não avança. Eu reforço, se você quiser um debate qualificado, de uma crítica ao mal chamado identitarismo, lê o livro do Assar Hayden, Armadilhas da Identidade, Raça e Classe nos Dias de Hoje. É muito bom. Leia o meu livro mais recente, A Negação do Brasil Negro, Imperialismo, Dependência e Questão Racial, na obra de Guerreiro Ramos. E recomendo também você ler o livro do Clóvis Moura, A Dialética Radical do Brasil Negro,
Claro, esses 3 livros são muito mais focados na questão racial, mas a partir deles você tem instrumentos para fazer um debate teórico mais amplo sobre a dialética entre opressão e exploração, que aqui está o centro da questão para sair desse debate mal feito das chamadas pautas identitárias. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.